Abra sua Bíblia no livro de primeiro, livro do profeta Samuel, no capítulo de número 15, e o versículo de número 2. E diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Esta é a versão da minha Bíblia. E pressionava o profeta Samuel: ó, nós estamos querendo aí um rei, parte do que eles trabalharem, do que eles ganharem, vai para esse rei. E na perda dessa jumenta, o seu pai era um homem farto, um homem muito bem de vida. Samuel já estava sabendo, já estava esperando, porque Deus havia avisado a Samuel, dizendo, em que a aparência se encantava, em que o corpo se encantava, mas Deus conhecia o coração dele. Mas quando ele estava no seu trono, Deus lembrou, mas Moisés já estava velho de idade. Então começava a dar cãibra no seu braço, ele não conseguia, e lá embaixo o povo começava a perder a batalha, porque o nosso Deus sempre tem as suas maneiras de trabalhar. Eu sinto algo sobrenatural para falar para você que a situação que está no chão, as pessoas estão olhando agora para Deus, porque os verdadeiros adoradores adoraram ao Pai. Levante o coração, pessoas por aí que até tem aparência de crente, mas não tem. O que dizer que aconteceu essa semana na sua vida? Está faltando você, é a presença de Deus, é você voltar para o altar da oração, é você voltar para a banda. Levante o coração, ei querido, Deus não procura nessa noite alguém que queira ser o maior. Eu não estou aqui nessa noite para você avaliar minha mensagem. Eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus para dizer: a situação que está não pode ficar, a situação que a tua vida está não pode ficar. Você precisa tomar uma atitude, você precisa se levantar e levantar o seu altar. Levante a mão comigo, levante a mão comigo e segura a mão em cima, segura, porque o diabo tem lutado com uma das minhas vidas. A depressão não vai pegar a sua vida, a depressão não vai tirar você de Deus. Receba. É melhor viver uma vida aí com Deus do que subir aqui e viver uma vida sem Deus. Migalha, como Deus não tem migalha, Jesus deu um pão para ela. Jesus não tem miséria. Levante a mão agora, porque o pão de vida está descendo aqui nessa noite. E para falar do pão, eu tenho que ir na presença de Deus. Eu estou sentindo. Aleluia. É desse jeito, Jesus. É assim. Mas você não dá mais glória a Deus quando alguém se converte. É por isso que quem sabe seu filho não aceita Jesus. Vai baixando a água. A sua casa é quase, mas lá vai ter água da vida. Aqui você paga a luz, lá Jesus vai nos iluminar. Aqui você diz que é um pobre rejeitado, mas a Bíblia diz que bem-aventurado é o pobre, porque deles é o reino de Deus. Aqui você chora, a Bíblia diz que bem-aventurado é os que choram, porque eles serão consolados. Jesus vai te consolar, Jesus vai te consolar, Jesus vai te consolar. Recebe consolo, recebe consolo, recebe consolo de Deus na sua vida. Sempre ter consolo. Por quê, meu querido? Bem-aventurado é aqueles que têm sede de justiça. Por quê? Porque a justiça de Deus vai chegar na sua vida. A justiça de Deus vai chegar na sua vida. Salmo também está dizendo que aquele que anda triste chorando voltará consigo com os seus moros nas costas. Mas primeiro ele está dizendo tem que andar chorando. Primeiro ele está dizendo tem que andar chorando. Mas depois que ele fala que tem que andar chorando, ele diz: agora receba a presença de Deus. Cante o coração. Jesus pode até demorar 3 dias, 4 dias para chegar na tumba. Mas quando ele chegou na tumba de Lázaro, 4 dias, ele só disse: Lázaro, sai para fora, sai para fora. É noite de você sair. Sai dessa angústia, sai dessa tristeza. Aleluia. Na vaia sede a cara. Aleluia. Na palma sede a candurai.
Levante, levanta da sua cadeira. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Vem pra frente, eu quero orar por você. Filha.